Fala aí, galera, salve torcida tricolor, chegando aqui no canal do Lessa, iniciando mais uma semana com vocês. É claro que eu gostaria de estar aqui, todos nós, né, falando depois de mais uma vitória do Fluminense em um Fla-Flu, mas não foi possível. No entanto, dá para dizer que a gente saiu honrado, que o Fluminense saiu honrado desse jogo. É claro que isso não traz 3 pontos, não significa vitória, e não é um discurso que a gente vai poder utilizar daqui até o fim do campeonato, se as vitórias não acontecerem. Mas, enfim, até eu falei isso na análise que eu fiz ontem, ainda lá do Maracanã, e eu vou acrescentar algumas coisas aqui neste vídeo também, que eu não citei, porque na correria ali do final do jogo, com zona mista, coletiva, enfim, muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu queria aprofundar um pouco essa análise, fazer algumas ressalvas em relação a muitos comentários que eu vi também, algumas coisas que eu pensei de ontem para hoje, que eu observei, e que são discussões que provavelmente a gente ainda terá ao longo aí desta temporada com o Fluminense do técnico Fernando Diniz. Antes, deixa o like aí no vídeo, por favor, já chega deixando o seu like. Vamos rumo aos 30 mil inscritos aqui, a próxima meta do canal, para eu sortear a camisa oficial do Fluminense que eu prometi a vocês, aos inscritos aqui no canal do Lessa. Então, se você não é inscrito, se inscreva, indique aí para os amigos, manda aí nos grupos de WhatsApp, assim, de qualquer maneira, tudo que você puder fazer para ajudar aqui no crescimento da família Lessa no YouTube, eu agradeço muito a vocês, conto muito com isso, porque é o que eu sempre falo, sem vocês nada é possível. Estou aqui justamente para produzir e levar a vocês informação, opinião, enfim, a melhor cobertura possível do tricolor. Então vamos lá, antes de eu falar de alguns aspectos em relação ao jogo, que eu queria abordar com vocês aqui neste vídeo, vou falar mais uma vez da torcida do Fluminense, que ontem para mim foi um espetáculo à parte, falei isso, né, no vídeo anterior, depois do jogo, que foi uma atmosfera, assim, uma vibração, uma energia que eu senti, que foi maior até do que na final do Campeonato Carioca, sinceramente falando para vocês. Quando o time entra em campo com a festa do pau de arroz, e depois quando o jogo termina, que me pegou de surpresa, eu já estava meio que preparado ali para observar o que ia acontecer, como que a torcida ia reagir após o apito final, e não é que me surpreendeu, não é que tenha me surpreendido, mas eu acho que a força com que a torcida se manifestou ali no setor sul depois do apito final diz muito sobre essa relação que eu acho que esse time do Diniz está construindo aos poucos com o torcedor. Evidentemente que é muito cedo ainda para a gente falar, para a gente cravar qualquer coisa, é um trabalho que está apenas começando, mas a gente lembra, né, que teve momentos muito ruins no final do ano passado, no clima entre torcida e time, em alguns momentos também sob o comando do técnico Abel Braga, e eu acho que essa sinergia é fundamental, é importante. E por que isso aconteceu, na minha opinião? Porque o time fez por onde em campo. Perdeu o jogo, ok, mas em nenhum momento se acovardou. Quantas vezes a gente veio, só esse ano, quantas vezes eu vim aqui, e você torcedor também, reclamar da postura do Fluminense nas partidas, da forma acovardada em alguns momentos que o Fluminense se comportou, ou da passividade com que via um resultado escapando, uma vitória escapando. Quantas vezes a gente não falou aqui que a questão às vezes não é nem técnica, a questão é a maneira como o time responde às adversidades que o jogo impõe, muitas vezes. E às vezes simplesmente não conseguia responder, não mostrava nada. E ontem não, ontem foi diferente. O Fluminense teve momentos difíceis na partida, mas soube responder. Começou bem, depois acabou recuando um pouquinho, foi aí que leva o gol. O Flamengo vira o jogo e o Fluminense não se assusta, o Fluminense não fica, não dá tela azul, né? Não fica parado lá atrás sem saber o que fazer com a bola, pelo contrário, começa a atacar, começa a agredir, começa a criar mais chances, começa a pressionar o adversário, a ter mais a bola, justamente no momento em que, em tese, era o pior da partida, depois da virada ali do Flamengo, que naturalmente eles poderiam crescer, e não foi isso que aconteceu. Antes eu vou deixar aqui, antes de qualquer coisa, eu vou deixar as imagens que eu fiz de dentro do gramado, né? Um trechinho só da festa do torcedor do Fluminense no início e depois no final do jogo.
assim, mais uma vez, parabenizar a torcida que reconheceu o esforço que o time fez, reconheceu que o time lutou até o fim, que o Fluminense buscou o empate para depois buscar a vitória e parou numa grande atuação do Hugo, parou na melhor atuação do Andrés Pereira em muito tempo, né? Dois jogadores que talvez vinham sendo dos mais criticados pela torcida do Flamengo, que ontem jogaram para caramba. Então, assim, coisas do futebol, é o imponderável. O Diniz falou que o que mais deixou irritado o que mais o deixou irritado não foram as defesas do Hugo, foram os gols que o Fluminense levou e que eram gols evitáveis, né? Quando estava marcando mais atrás, quando tinham a maioria dos jogadores no campo de defesa. O primeiro, então, principalmente, né? Não dá para levar aquele gol ali, não pode levar. O André veio de trás sozinho e bateu, ainda mais com todo mundo no campo defensivo praticamente. Então eram gols realmente evitáveis. O segundo gol, o André dá um bote, não acha nada, depois o Wellington não acompanha, que é um jogador que ele tem qualidade no passe, tem um bom lançamento, mas sem a bola tem algumas claras dificuldades. Eu acho que a entrada do Felipe Melo no time com o André, e aí os dois intercalando ali, primeiro e segundo volante, acho que vai dar muita liga. Mas assim, eu acho, na minha opinião, o torcedor que estava lá no Maracanã, não foi o torcedor que foi para lá aplaudir derrota, aplaudir mediocridade. Discordo de muita gente que falou sobre isso. Eu não vejo assim dessa maneira. Tem gente que vai para o estádio para ver o time ganhar e só quer saber disso, né? Não quer saber mais de nada. É claro que é o mais importante, é evidente, né? Todo mundo quer ver vai para o estádio para ver o Fluminense ganhar. Mas o futebol não é tão simples assim, né? Em alguns momentos você vai fazer por onde vencer, mas não vai conseguir vitória. E ontem foi um desses dias. E a torcida aplaude, na minha opinião, por quê? Porque ela está vendo ali uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de evolução num campeonato que é a longo prazo. Não é esse jogo que vai decidir o campeonato. Se o Fluminense continua evoluindo, crescendo, continua competitivo e tendo uma regularidade, ele vai crescer dentro da competição. Então, acho que é uma questão de inteligência também do torcedor de entender isso, de dar um apoio ali quando os caras mostram em campo que merecem. Se não jogar nada, se acovardar, se não tem espírito de luta, a torcida não vai reagir dessa maneira. Então, assim, acho que dá para a gente esquecer um pouco 2019, né? Não adianta, como os torcedores lá do Flamengo ficam lá presos a 2019, não adianta a gente também ficar preso no que aconteceu em 2019. Agora é outro trabalho, né? É outro momento, é outro time. Então, assim, porque perdeu um jogo, jogou melhor, perdeu um jogo. Dinizismo, aí. É a cara do Fernando Diniz isso aí, olha aí. Porra, então, o Fluminense tem que jogar mal como jogou alguns jogos ali para ganhar. É só assim, tem que ser essa a relação. Não faz sentido isso, gente. É evidente que vai precisar vencer, vai precisar pontuar. Não vai adiantar ficar só jogando melhor e perder os jogos como foi lá atrás. Mas vamos esquecer lá atrás. O recorte agora, qual é? São 8 jogos, são 5 vitórias, 2 derrotas e um empate. É um time que a gente está vendo que é competitivo, é um time que está menos exposto lá atrás, é um time que está sabendo se resguardar. Apesar das falhas ontem no gol, reconhecidas pelo Diniz, é um time que hoje está muito mais preocupado em competir e quando der para atacar, vai atacar, mas quando tiver que defender, também vai defender. E é assim que eu acho que deve ser. Tanto é que se a gente olhar aqui as estatísticas do jogo, vou compartilhar com vocês, o Fluminense foi muito superior em todos os aspectos. A gente pega aqui, ó, posse de bola 62% contra 38%. O que isso quer dizer para mim? Eu acho que agora a tendência, ainda mais com uma semana inteira de trabalho, é o Diniz começar a impor mais, né, os seus conceitos ali, a sua maneira de jogar, para que o Fluminense fique mais com a bola, tenha mais o controle do jogo, que é a intenção dele. Eu tenho certeza disso. E ontem a gente viu o Fluminense tendo um controle muito maior da partida durante boa parte do tempo. Então, acho que a tendência é essa. É o Fluminense começar a ter mais a bola, que é uma característica desse elenco, que esse elenco pode fazer, e a diretoria contratou o Diniz para isso também. 17 gols, aliás, 17 finalizações contra 7 do Flamengo, 6 contra 3 finalizações no gol, 12 escanteios contra 2 do Flamengo, e muito menos, quase metade das faltas cometidas aqui, 9 contra 16. Você, grande chance 3 contra 2. Se você for pegar aqui, cadê um outro? Os próprios cruzamentos, número de passes trocados, 509 contra 306 do Flamengo. Aqui são números do site SoftScore. Então, assim, é indiscutível a superioridade do Fluminense.
Assim como o Flamengo em alguns jogos foi superior e não venceu, e perdeu. Alguns clássicos recentes que o Fluminense jogou menos, o Flamengo teve mais chance e não venceu. Então isso faz parte do futebol, ainda mais num clássico. Eu creio que a gente está num caminho de evolução. O Fluminense está num caminho de crescimento. Achei que o Diniz errou ontem na escalação do Iago como lateral esquerdo. Não vi sentido naquilo ali, sinceramente. O Fluminense só não sofreu mais por ali porque o Paulo Souza não viu o jogo. Não viu tinha muito espaço pelo lado esquerdo. Aliás, saíram os gols por ali. Tinha muito espaço. Se o Flamengo tivesse forçado mais, teria criado muito mais ali para aquele setor. Então, não creio que foi uma decisão bem tomada, na minha opinião. Tanto que o Iago não teve uma boa atuação no primeiro tempo, então estava errando pra caramba, errou muita coisa. Querendo ou não, o cara é destro, está deslocado na lateral esquerda. É natural que ele sinta essa questão do posicionamento, mais que natural. Samuel Xavier, que é um jogador muito criticado, fez um ótimo clássico, foi muito bem. Perdão, dentro das possibilidades dentro daquilo que ele pode oferecer, foi muito bem Samuel Xavier. Grande jogo. Manuel, muito bem. André, no segundo tempo, impecável. Aquele André que a gente conhece. E aí, depois que o Wellington sai, ele passa a ser o primeiro volante e melhora mais ainda. Mas ele teve boa participação durante o jogo. Participou intensamente da construção das jogadas também. Arias, muito bem. Mostra que pode atuar, sim, caindo mais pelo meio. Não tão aberto como ele costumava jogar. Participou das principais jogadas, correu, marcou bastante, foi um jogador muito intenso dentro da partida. Luiz Henrique, no primeiro tempo, também incomodou bastante a zaga do Flamengo, se movimentando também bastante, errando menos na tomada de decisão. E o Caio Paulista, até me expressei ontem meio mal, que eu falei que ele entrou, não lembro se eu falei que ele entrou mal, que ele não entrou bem, enfim. Mas o que eu quis dizer é que, tecnicamente, ele não foi tão bem, porque ele errou nas tomadas de decisão, na maioria. Ele entrou com muito volume, com muita atitude, com muita personalidade, arrancando, buscando o jogo o tempo inteiro, não se escondeu. Eu só acho que, tecnicamente, ele não foi bem nas tomadas de decisão. São coisas diferentes, mas acho que é um jogador, de início falou sobre ele também, é um jogador que tende a crescer com ele. E também acho que isso vai acontecer. Tá tendo mais chance, tá tendo oportunidade. Entrou como lateral. Aliás, no final do jogo, o Fluminense já não tinha nem mais lateral. Foi todo mundo para frente. Basicamente, ficaram os zagueiros ali atrás, e o André, ou com o Felipe Melo, e o David Braz depois também saiu, e o Manuel. Enfim, foi um time que o tempo inteiro ele buscou a vitória e só não aconteceu. Infelizmente, o Matheus Martins perdeu aquele gol, mas entrou bem demais o moleque, personalidade, buscando as jogadas, finalizando. Muito bem, Matheus Martins, muito bem. Então, eu acho que assim, já estamos vendo um time mais equilibrado, porque o Fluminense ele não vinha perdendo, não tinha perdido sob o comando do Fernando Diniz. Então, defensivamente estava bem, mas estava devendo no setor ofensivo. Nesse jogo, a gente já viu o Fluminense produzindo mais no setor ofensivo, né? Tendo mais controle do jogo, criando mais chances. Faltou acertar, mas só que não foi só o Fluminense que perdeu o gol. O Hugo teve uma grande noite, teve um grande dia, fez um grande jogo e por méritos, fez grandes defesas. Foi até bonito ele se emocionando no final. Então, assim, o Fluminense fez o que era possível fazer para buscar um empate, para depois buscar a vitória. Não aconteceu, mas é olhar para frente, semana inteira para trabalhar o time, para preparar a equipe para o jogo contra o Juventude. E tomara que essa evolução continue, porque eu acho que temos boas chances de ver um Fluminense ainda melhor nesses próximos jogos. Deixa aí o que você achou nos comentários, seu like é muito importante, sempre se inscreva no canal, lembrando, 30 mil inscritos, uma camisa oficial aqui para vocês, beleza? Tamo junto, valeu!